Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja com você que irá ouvir essa transmissão. Boa tarde, uma boa tarde para todos nós e que a paz do Senhor Jesus seja com você, seja contigo que irá ouvir essa live, essa transmissão. Nessa tarde eu venho trazer uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Aqui quem vos fala é a missionária Edileuza. Para quem ainda não me conhece, quem vos fala é a missionária Edileuza. E nessa tarde eu quero compartilhar com você, através dessa transmissão, uma palavra da parte de Deus. Palavra essa a qual o Senhor, Ele me deu nesta manhã desse dia de hoje. Logo depois que eu entreguei para Ele a minha consagração. E o Senhor, Ele me deu uma palavra muito poderosa. E Ele me incomodou para estar gravando essa palavra. Então eu creio que Deus, Ele irá falar com alguém. Que Ele quer falar com alguém através dessa palavra. Porque eu e você sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu e você sabemos que quando Deus, Ele libera uma palavra, é porque Ele quer falar com alguém através desta palavra. É porque algo Ele quer fazer. Alguma coisa Ele quer fazer através desta palavra. A vida de alguém Ele quer alcançar através dessa palavra. Alguma coisa Ele quer fazer na vida de alguém através desta palavra. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, você que irá ouvir esta transmissão, independente da hora ou do dia que essa transmissão chegar para você, chegar aí no teu celular, na página do teu Facebook, não importa a hora e nem o dia. O que importa é que Deus, Ele fale com você. O que importa é que Deus, Ele possa falar com você através dessa palavra. E não é porque talvez você não consiga acompanhar essa palavra ao vivo, no momento enquanto eu estiver aqui gravando. Mas ainda que você só consiga, louvado seja Deus, ouvir essa transmissão, essa gravação mais tarde, no decorrer da noite, ou até mesmo no decorrer do dia de amanhã. Mas saiba que, independente do momento, Deus, Ele vai falar contigo, Ele vai falar com você da mesma forma. Será a mesma palavra. Será a palavra liberada por Deus. Será a palavra da parte de Deus. Louvado seja Deus. Então não pense você que não é pelo fato de você não conseguir, talvez, acompanhar ao vivo no momento em que eu estiver aqui ministrando, que essa palavra ela não vai surtir efeito na sua vida. Vai sim, porque a palavra de Deus ela não muda. Amém? A palavra a qual o Senhor, Ele me deu para estar, louvado seja Deus, gravando nesse dia de hoje, compartilhando com vocês, se encontra, louvado seja Deus, lá em Mateus, no seu capítulo 11, que o título dessa palavra vai dizer: a mensagem de João Batista a Jesus. A mensagem de João Batista a Jesus. Louvado seja Deus. O versículo 1 desse capítulo vai nos dizer: e aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
E Jesus respondendo lhes disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados, está aqui uma palavra muito poderosa, uma palavra bem clara da parte de Jesus para a minha e para a sua vida. Uma palavra tão clara da parte de Jesus para a minha e para a sua vida nos dias de hoje, assim como essa mesma palavra foi tão clara para a vida de João Batista naqueles dias. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que Jesus, louvado seja Deus, estava ali ensinando os seus preceitos aos seus 12 discípulos. Louvado seja Deus. E em seguida ele parte dali. Ele parte dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Louvado seja Deus. Porque a missão de Jesus aqui na terra não parava. A todo momento ele estava ensinando, a todo momento ele estava pregando a sua palavra. E ali ele parte dali agora e vai para a cidade deles. E a palavra vai dizer que João, nesse período, se encontrava encarcerado. A palavra vai nos dizer que João, nesse tempo, nesse período, ele se encontrava preso no cárcere. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que João, ele fica sabendo, ele ouve falar. Eita, Jesus. Jesus já está começando a falar aqui. A palavra vai nos dizer que João, ele fica sabendo dos feitos de Jesus. A palavra vai dizer que João, ele fica sabendo, ele ouve falar dos feitos de Jesus, das obras de Jesus, dos milagres de Jesus, de tudo quanto estava acontecendo através de Jesus naquele lugar. João, ele fica sabendo. João, ele escuta. João, eita Jesus. João, ele ouve falar dos feitos de Jesus naquele lugar, através de Jesus. E a palavra vai dizer, louvado seja Deus, que João está encarcerado. João está preso, João está encarcerado. João está preso, João Batista, profeta do Senhor. João Batista, profeta, discípulo de Jesus, amado, amado de Jesus. A palavra diz que João, ele era ele era um discípulo que era amado de Jesus. E a palavra vai dizer que João, louvado seja Deus, agora ele se encontra encarcerado. Ele se encontra preso, encarcerado. E a palavra vai dizer que nesse mesmo tempo, nesse mesmo período que João se encontra preso, se encontra encarcerado, Jesus está fazendo grandes obras. Eita, Jesus, porque a obra de Jesus não para. A obra de Jesus não para, ainda que o profeta está preso. Eita. Ainda que o profeta foi preso, foi encarcerado. Prenderam, encarceraram o profeta, o discípulo de Jesus, mas a obra continuava, porque Jesus estava solto. João estava preso, mas Jesus estava solto. Na caia sou. João estava encarcerado, mas Jesus estava solto, porque a Jesus ninguém prende. Eita, meu pai, pode até prender o profeta, pode até prender o profeta, mas a Jesus ninguém prende. Pode até encarcerar o profeta, manter o profeta em cárcere, mas a Jesus ninguém mantém. Louvado seja Deus. O profeta estava passando por um momento difícil, não estava podendo continuar, louvado seja Deus, talvez pregando, fazendo a obra do Senhor, mas Jesus estava fazendo na terra, enquanto o seu profeta, enquanto o seu discípulo se encontrava preso, encarcerado, Jesus continuava fazendo a obra. Eita maravilha, louvado seja Deus. E a palavra diz, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus
discípulo, louvado seja Deus, 2 do seu discípulo, dizendo-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A palavra vai dizer, louvado seja Deus, que João aqui agora ele está ouvindo falar os feitos que Jesus está fazendo naquele lugar. Ele começa a ouvir falar dos feitos de Jesus. Ele começa a ouvir falar das maravilhas de Jesus. Ele começa a ouvir falar dos milagres de Jesus que Jesus estava fazendo. Louvado seja Deus, porque Jesus, louvado seja Deus, estava usando o seu profeta João Batista na terra para pregar a sua palavra, o seu evangelho, para pregar o arrependimento e para batizar muitas pessoas. João, ele foi, louvado seja Deus, ali chamado por Jesus para fazer isso. Mas depois de João viria outro. Depois de João Batista viria outro. E quem seria esse outro que viria depois dele? Era o próprio. Eita Jesus! João Batista iria vir, louvado seja Deus, pregando o que é a palavra, pregando o que é a verdade, pregando o que é a palavra de Jesus, louvado seja Deus, pregando o arrependimento e batizando aquele povo para arrependimento de pecado. Mas João Batista, ele dizia que depois dele viria outro. Depois dele viria outro que iria batizar com fogo do Espírito Santo. Viria outro após ele. Ele iria, louvado seja Deus, fazer aquilo que Jesus queria. Mas após ele viria outro. Viria o próprio Jesus. Louvado seja Deus, para completar a obra. Para completar a boa obra. Louvado seja Deus. Eu entendo aqui, louvado seja Deus, que quando Jesus agora ele vem após João, depois de João já se encontra preso. João Batista já se encontrava preso, encarcerado. E ele ouve falar mesmo dentro do cárcere. Porque não tem lugar. Não tem lugar que não irão ouvir falar dos feitos de Jesus. Não tem lugar que não irão ouvir falar das maravilhas e dos milagres que Jesus ele faz, porque Jesus, o nosso Jesus, ele faz milagre. O nosso Jesus, ele faz maravilhas, ele faz, e vão ter que ouvir falar que ele faz. Ele faz e muitos vai ter que ouvir falar que Jesus faz. Que Jesus faz milagre, que Jesus opera grandes sinais na terra, que Jesus faz maravilha. E João estava encarcerado, mas ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo. Ele ouviu falar das obras de Jesus. Ele ouviu falar dos feitos de Jesus, das maravilhas, os milagres, os sinais que Jesus estava fazendo. Louvado seja Deus. E aqui a palavra vai dizer que quando João ele ouve isso, eita, meu Pai. Quando João, ele ouve isso, louvado seja Deus, ele manda uma mensagem. Que me neguei a sou. Ele manda uma mensagem. Ele manda uma mensagem para Jesus. Ele manda uma mensagem para Jesus. Louvado seja Deus. Imagina aí, eu e você, servos do Senhor. Eu e você, profetas do Senhor, profetisas. Eu e você, discípulos do Senhor. Nos encontramos em uma situação difícil. Nos encontramos, louvado seja Deus, ali encarcerados, presos, louvado seja Deus, ou encarcerados, presos ali em uma situação. E de repente, louvado seja Deus, a gente ouve falar, a gente ouve alguém falar que alguém que a gente tanto está esperando está fazendo grandes sinais, que alguém que a gente tanto está esperando está por aí, está fazendo milagre, já chegou, ouve falar que já chegou, que já entrou em cena, que já está operando grandes sinais, grandes maravilhas, que já está fazendo grandes obras. João, ele estava esperando alguém. João e aqueles discípulos, eles estavam esperando alguém. Quem era que eles estavam esperando? Eles não estavam esperando outro, não. Eles não estavam esperando qualquer um, não. A palavra vai dizer que eles estavam esperando foi Jesus. Louvado seja Deus. Eles estavam esperando Jesus. João Batista, ele estava preso, estava encarcerado, estava. Mas ele sabia que ele estava à espera de alguém.
Ele estava encarcerado, mas ele sabia que viria alguém depois de tudo quanto ele fez no nome dele. Louvado seja Deus. E aqui agora ele ouve falar disso, de tudo quanto Jesus estava fazendo. E aqui agora ele envia 2 dos seus discípulos. Ei, eu quero chamar a tua atenção aqui para algo muito importante para te dizer. Profetas têm que ter discípulo. Homem e mulher de Deus têm que ter seus discípulos. Servos do Senhor têm que ter os seus discípulos. Ei, eu quero te perguntar através dessa palavra, com quem você está andando? Quem você tem na sua retaguarda? Quem são os seus discípulos? Será que você está andando com discípulos? Será que você tem discípulo? Ou você está andando com pessoas que você está achando que pode ser algo útil para você, quando na verdade não são? A palavra está dizendo que João, ele tinha o discípulo dele. A palavra está dizendo que João Batista, ele via 2 dos discípulos dele para ir até Jesus, levar uma mensagem, levar um recado, louvado seja Deus, para perguntar algo para Jesus. E você? Você tem tido discípulo à tua volta? Você tem tido discípulo à tua disposição? João tinha. João tinha discípulos à sua disposição. E eu e você estamos tendo nos dias de hoje? Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que João, louvado seja Deus, João Batista agora, ele envia 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ou seja, ele manda 2 dos seus discípulos irem até Jesus, porque ele estava preso. Ele estava encarcerado, ele não poderia ir até Jesus, mas tinha alguém que poderia ir até Jesus por ele. Isso aqui é forte. João Batista, ele se encontrava encarcerado, não havia possibilidade de ele ir pessoalmente até Jesus, porque tinha algo prendendo ele. Olha, isso aqui é forte, essa revelação, pega aí. Tinha algo prendendo João, tinha algo que estava encarcerando a João Batista, de forma a qual ele não poderia ir pessoalmente até a Jesus. Mas a palavra vai dizer que ele tinha alguém que poderia ir até Jesus por ele. Que ele tinha 2 discípulos que ele poderia enviar, até a Jesus para falar por ele. Isso aqui é tremendo. João Batista naquele momento ele não estava podendo falar com Jesus pessoalmente. Mas ele tinha alguém que poderia falar com Jesus por ele. Meu Jesus, isso aqui é tremendo. João Batista estava preso, João Batista estava encarcerado, estava limitado. João Batista se encontrava limitado de falar com Jesus. Mas a palavra está dizendo que ele tinha alguém que poderia, louvado seja Deus, ir até Jesus por ele. Que poderia falar com Jesus por ele. Ele não podia, mas ele tinha alguém que podia. Louvado seja Deus. João Batista naquele momento ele não poderia, ele estava limitado de poder ir até Jesus, mas ele tinha 2 discípulos que poderia ir até Jesus dar o recado, que poderia ir até Jesus falar no nome dele. Naia, sou manaia. Eu quero te dizer que muitas das vezes eu e você, nós nos encontramos dessa forma, sem poder falar com Jesus, talvez até mesmo com a nossa pouca força já cabisbaixo, já cansado, desgastado, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente não tem força mais para ir até Jesus, para falar com Jesus, mas Jesus sempre vai levantar um, na minha e na tua vida, para dobrar o joelho e falar com ele, por mim e por você. Eu quero te dizer, eu já quero liberar na tua vida nessa tarde para te dizer, Jesus está levantando alguém para falar com ele por você. Jesus está levantando alguém para falar com ele, para interceder, Naia, sou por você. Ainda que você não esteja podendo falar com Jesus, Jesus está dizendo, tem alguém falando por você. Tem alguém falando comigo por você. Ei, João Batista. Eu não sei qual é o João Batista nessa tarde que se encontra aí limitado de poder ir ele mesmo
até Jesus, de poder ele mesmo falar com Jesus, mas Jesus está dizendo para ti, para você, João Batista, que me ouve nessa tarde, ei, tô eu levantando alguém para vir até a mim por ti, na manarraia, tô eu levantando alguém para falar comigo a teu respeito, na caia sou, tô eu levantando alguém que está falando comigo de ti, que está perguntando coisas a mim de ti, João Batista, e tô eu respondendo, ei, Jesus está respondendo alguém nessa tarde. Jesus está respondendo alguém nessa tarde através dessa transmissão, através dessa palavra. Jesus está dizendo, estou eu te mandando resposta, João Batista, nessa tarde. Jesus está dizendo, tu está encarcerado, se encontra, louvado seja Deus, de alguma forma encarcerado, limitado, João Batista. Pode até se encontrar, mas Jesus está dizendo nessa tarde, estou eu te respondendo. Jesus está dizendo nessa tarde, tem alguém que está vindo até a mim, João Batista, falar por você. E vou eu responder. Talvez você tenha orado muito e não tenha ouvido Deus responder. E Deus talvez tenha se colocado em silêncio com você. Mas Jesus está dizendo nessa tarde, ei, talvez você falou, louvado seja Deus, foi até a ele e ele até agora não te respondeu. Mas ele está dizendo, alguém veio até a mim por você, na manarraia. Alguém veio falar comigo por você e por isso vou eu responder, na sou. E ele está dizendo, vou eu responder com sinais, louvado seja Deus. Porque a palavra aqui vai dizer... João envia aqueles 2 discípulos dele para perguntar para Jesus, louvado seja Deus, dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? É como se João Batista está dizendo em outras palavras, vai lá, eu não posso ir, mas vocês 2 podem ir lá até a Jesus por mim. Vocês 2 podem ir lá buscar essa informação para mim, vai lá, pergunta para ele se ele é Jesus, se ele é o Cristo ou se a gente ainda tem que esperar outro, manarraia. E aqueles discípulos vai amando de João até a Jesus perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se eles ainda teriam que aguardar outro, louvado seja Deus. E Jesus ele responde dessa forma, observe, Jesus responde dizendo, ide e anunciai a João as coisas que ouves e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Louvado seja Deus. Então aqui a palavra ela vai deixar claro para mim e para você nessa tarde que Jesus ele não respondeu a João com palavras qualquer. Ele respondeu foi com sinais. Ele disse para aqueles 2 discípulos, vai lá, fala para João o que vocês aqui estão vendo. Vai lá. Fala para João o que vocês aqui estão ouvindo. O que é que você está vendo aqui? Em outras palavras, como se eu ouvisse Jesus dizendo. O que é que você está vendo sendo feito aqui por mim? O que é que vocês estão ouvindo que está sendo feito aqui por mim? É milagre? É cura? Eita! Então quem é que está fazendo? Quem é que está fazendo se não sou eu mesmo? Quem é que está fazendo se não sou eu mesmo? Louvado seja Deus. Porque o que eu entendo aqui é que quando esses 2 discípulos eles chegaram ali no cenário de onde Jesus estava, eles já chegaram vendo. Eles já chegaram vendo o quê? Eles já chegaram vendo as maravilhas de Jesus que ali estava acontecendo. Eles já chegaram vendo ali os milagres que Jesus estava operando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles já chegaram vendo ali pessoas sendo curadas. Eles já chegaram ali vendo paralíticos andando. Louvado seja Deus. Eles já chegaram ali vendo surdos falando. Então eles já chegaram logo vendo e ouvindo e vendo o que? O que Jesus estava fazendo. Tinha dúvida ainda de quem era que estava fazendo? Louvado seja Deus. Então Jesus fala para eles, vai lá e fala tudo quanto você está vendo aqui. Vai lá e fala tudo quanto vocês estão ouvindo aqui. Ou seja, resta alguma dúvida ainda que sou eu o Messias? Resta alguma dúvida ainda que sou eu o Messias? Louvado seja Deus que já vim. E ali a resposta de Jesus para o seu discípulo João Batista foi essa. Foi com sinais. Com sinais
das maravilhas que ele estava fazendo naquele lugar e na vida daquele povo. Ei, eu quero chamar a tua atenção aqui nessa tarde, nessa palavra, para te dizer qual é o sinal que você tem visto nos dias de hoje e que você talvez está interrogando, se perguntando, questionando, querendo saber de fato se está vindo da parte de Jesus, se é Jesus mesmo que está fazendo, se é no nome de Jesus mesmo que está fazendo, porque nos dias de hoje, muitas das vezes, louvado seja Deus, nós questionamos há muitos acontecimentos, muitas obras, que muitos servos do Senhor fazem nessa terra. Eu não quero dizer todos, porque nem todos são, mas ainda existe aqueles que são. Louvado seja Deus, e Jesus ele me traz aqui nessa tarde para dizer para você que você vai conhecer quem é e quem não é através das obras. Você vai conhecer quem é, louvado seja Deus, e quem não é através dos milagres, das maravilhas, dos sinais que está acontecendo de verdade, louvado seja Deus, no nome de Jesus. Não em qualquer nome, mas no nome de Jesus. Jesus está dizendo aqui qual serás os sinais verdadeiros. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes eu e você vai dizer, Jesus está até usando, Deus está até usando esse profeta, essa profetisa, esse servo dele. Está até usando, mas porém é engano, não sei o que, isso, aquilo lá. Só que eu quero te dizer que a própria palavra ela vai nos dizer que ninguém pode fazer esses sinais se ele não for com ele. Louvado seja Deus. Muitos duvidaram de Jesus na sua palavra. Muitos queriam dizer que Jesus era aquilo e aquilo outro. Mas, porém, a palavra vai dizer que, ao mesmo tempo, Jesus ele não poderia fazer aqueles sinais se Deus, o Pai, não fosse com ele. Eu quero te dizer que aquilo, louvado seja Deus, se acontece por intermédio da minha vida e da tua vida, por intermédio das minhas mãos e das tuas mãos. Você que é servo de verdade, eu não estou falando para qualquer um. Louvado seja Deus. Eu estou falando aqueles que é de verdade. Aquilo que acontece por intermédio da minha e da tua vida, das minhas e das tuas mãos na direção de Deus, são sinais que não vai deixar dúvida. Aquilo que sai da minha e da tua boca na direção de Deus, quando eu e você temos sinceridades para com Deus e para com a palavra dele, não vai deixar dúvida. Porque haverá sinais. Sinais de que não é outro que está usando. Louvado seja Deus. Assim como Jesus ele não deixou dúvida de que não era ele o Messias naquele lugar para João Batista. Ele falou, vai lá e fala tudo quanto vocês estão vendo aqui, estão contemplando, e tudo quanto vocês estão ouvindo falar, que eu estou fazendo. Ele falou que quem estava fazendo era ele, não era outro. E nessa tarde Jesus ele vem falar para mim e para você, os sinais dirão quem são. Os sinais dirão quem ele é, e os sinais dirão quem eu e você somos nas mãos do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Então fica com essa palavra nessa tarde e saiba que Jesus ele vai te responder com sinais. Não é com qualquer coisa nem de qualquer jeito, é com sinais, porque Jesus, ele é um Jesus que trabalha com sinais. E saia dessa live nessa tarde sabendo que profetas, profetisas, servos do Senhor têm que ter os seus discípulos. Não só Jesus tinha discípulo, mas João Batista também tinha. Então eu e você também temos que ter, ou seja, eu e você temos que ter homens e mulheres de Deus que têm compromisso com Deus de verdade do nosso lado, não qualquer um. Amém? E que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.